Vamos então começar. Vamos começar, como eu disse, a correr. A correr eu vou lentamente. Mas vou ter com o Vítor. Ai, o Vítor tem ali uns cartões muito giros, correr por prazer. Olá, Vítor. Olá, tudo quanto bem? tempo? Quanto tempo? Muito Tudo bem? tempo. Olá. Olá. Acho que não estou enganado. A última vez que fizeste estavas grávida. Estava grávida. Ainda estava grávida? Estava. A sério? Estava grávida. Ah, isso já foi há 17 meses? Foi há muito tempo Ainda estou na mesmo. altura em que se conta em meses. Pois é, 17 meses é quase um ano e meio, vá lá. Depois Um ano e meio, um ano e Foi a fazer meio. conta de cabeça, não é? Pois é, um ano e meio. Já passou. Passa a voar. Olha, passa a voar. Ora bem, tu traz-nos um convidado, o Vítor Hugo Oliveira, que é podologista, não é? E tu hoje vais falar de lesões nos corredores? Não propriamente lesões, mas Então. normalmente trago convidados, não trago só corredores. Trago convidados que estejam ligados à corrida ou quem faz caminhadas. E achei interessante trazer o Vítor Hugo Oliveira para nos contar as principais mazelas que os corredores têm, os caminheiros, e como as evitar. O objetivo é ensinar algo às pessoas. É possível evitar. Vítor, É possível. É possível. Sim, desde que a pessoa se trate e que tenha a prevenção anterior de utilizar um bom calçado. Para os caminheiros que fazem longas caminhadas também ter várias caminhadas anteriores para se preparar e, no caso das corridas, claro, fazer uma boa preparação antes é essencial para que não haja patologias. Não é? Aconselhas a usar o mesmo, imagina um caminhante que vai até Fátima, usar aquele calçado algumas vezes para não ser estreia naquela grande Sim, caminhada? é o ideal. O É? ideal. Deve utilizar bastantes vezes. Bastantes vezes? Alguns meses antes, fazer várias caminhadas, ir aumentando ao fim e ao cabo a intensidade das caminhadas para que depois, quando vá caminhar, na peregrinação a Fátima, tanto o calçado como o próprio peregrino já esteja preparado para a caminhada. Porque... Quais são as principais mazelas que os corredores, quando recorrem aos teus serviços, qual é o principal motivo dessa? É assim, normalmente as patologias que estão mais aderentes à questão das corridas e dos corredores são sempre a parte mais muscular, é normal. Tendinites, as fasciites plantares, as bursites, pronto, normalmente tudo tem a ver com inflamação. Esses casos também vão lá ao consultório, claro. Mas há muitos casos de patologias que são normais do dia-a-dia, como basta uma calosidade, uma unha encravada, para haver um problema para incapacitar o corredor, o atleta, de fazer a sua corrida. E esses normalmente são, a maior parte dos casos que eu tenho, são mais específicos, mas que não é só pela corrida, nem pelas caminhadas, mas sim pelo seu dia-a-dia, não é? São problemas que acontecem no dia-a-dia. E esses problemas podem mesmo causar incapacidade deles fazerem... Bastante incómodo, claro. Pois, é complicado. Qual é o principal erro dos corredores? Usam sapatilhas erradas? Como é que... Por aí. Boa pergunta. Muitas das vezes não usam o calçado adequado, porque cada modalidade tem o seu tipo de calçado, e esse tipo de calçado, se não for adequado à modalidade, pode provocar patologias. Pronto. E depois, a questão também do aspecto da corrida, deve-se fazer uma corrida dependendo do piso, o calçado modifica dependendo do piso, e quando isso não acontece, quando as duas coisas não são bem jogadas, pode haver algum tipo de problema com o calçado e com a corrida. O que eu vejo na corrida, é que, e tem lógica, é que as pessoas preocupam-se minimamente com o tipo de sapatilha que utilizam. Mas não vejo muita gente a preocupar-se com meias. Fala-nos de meias. Sim, as meias é muito Sério? importante. É? Ou seja, para a prática desportiva, normalmente deve-se utilizar, também depende da modalidade, claro, umas meias específicas. Ou seja, devem ser primeiro meias de algodão. Agora, hoje em dia já há meias específicas mesmo para a parte muscular, ou seja, tanto para caminhadas como para as corridas, mas devem ser sempre meias de algodão. Ou então, e que não tenham costuras, isso é muito importante, porque basta uma costura para haver uma fricção e depois para haver um problema. Por exemplo, as pessoas que vão a Fátima, normalmente um dos cuidados principais a ter com a questão das meias é serem em algodão ou sem costuras, ou então, por exemplo, se tiver costuras, virar a costura ao contrário. Para quê? Para não haver um ponto de pressão e essa pressão depois pode trazer alguma patologia, algum problema. Muito bem, não sabia. Hidratação. Devemos hidratar os pés quando, como, com quê? Devemos de hidratar os pés todos os dias. Deveríamos, ou melhor, deveríamos hidratar os pés todos os dias. Pronto. Para quem utiliza mais os pés, ainda mais. Pronto. Dependendo do tipo de pele, porque hoje em dia há cremes hidratantes específicos com mais ou menos ureia, que normalmente hidrata um bocadinho mais quando há mais ureia. E há pessoas que também têm que utilizar, por exemplo, os cremes refrescantes,
aqueles cremes hidratantes que trazem mais o relaxamento muscular, para que haja melhor circulação, mas o creme hidratante é essencial diariamente. Porquê? Porque a pele normalmente dos pés está calçado, está tapado todo o dia, não é? E depois seca com muito mais facilidade e depois aparecem as calosidades. Nós esquecemos dos pés, não é? Tratamos do rosto, do corpo e os pés ficam ali... Mais na altura do verão, quando se começa a utilizar uma sandália em chinelo, aí já começa Mas acho que as a mulheres haver a tratam melhor os preocupação. pés do que os homens. Os homens não têm tanta preocupação. Porque têm os pés à mostra Pois, muito mais que os pois é homens. isso. Sim, também é verdade. Mas vocês usam chinelos no verão, algumas sandálias também, mas... Mas hoje em dia os homens também já se começam a preocupar um bocadinho mais, mas normalmente as senhoras tratam muito melhor do corpo do que os homens, temos que ser verdade. É verdade, Olha, é verdade. E uma coisa que eu vejo também, eu tenho esse problema e que quase todos os corredores têm, fungos, unhas negras... Sim, sim. deve ser Isso, um dos casos, por exemplo, da má prática desportiva, entre aspas, não é? Mas da questão do calçado, por exemplo, se o calçado for muito justo, pode provocar as tais unhas negras, portanto, que são hematomas subunguiais, né, que aparecem ali devido à pancada ou ao traumatismo que existe entre os dedos e o próprio calçado. Pronto, isso depois, os fungos, muitas das vezes, por exemplo, os atletas normalmente podem tomar banho nos mesmos balneários e normalmente é aí, por exemplo, as pessoas que praticam desporto, com ginásios e tudo, é normalmente aí que aparecem os problemas dos fungos. Pois. Principalmente. Ou seja, usar um chinelinho para tomar banho, não é? Sempre. Isso é essencial, utilizar o chinelo. Depois, por exemplo, quem tiver um hematoma que começa a ver a unha a ficar um bocadinho mais amarela, aí o fungo pode estar ali a crescer. A crescer. Porquê? Porque o hematoma tem aquilo que ele necessita para crescer, não é? Tem os nutrientes, a umidade básica, não é? Para ele poder crescer e para poder aumentar. E aí é que é preciso ter muito cuidado. Estamos agora numa altura de peregrinações a Santiago e principalmente a Fátima. Acho que a moda hoje em dia é Santiago. Sim, Santiago, por acaso não é? já tive o prazer de o fazer. Fizeste? Fiz. Eu ainda não. E o Vítor tem uma grande experiência, penso que há cerca de 10 anos que dá apoio a peregrinos de Sério? Fátima. Eu já fiz Fátima a pé, sabias? Quando tinha 14 anos. 14 pois é, anos? 14 anos. Já foi há muito tempo. Exato, foi há 5 anos atrás. Não, estou a brincar. Tinha 14 anos, mas não tive atenção ao calçado, então ficava com umas bolhas. Pois. Por experiência própria, ficava com bolhas e nós tínhamos enfermeiros. Não sei se eram propriamente podologistas, mas eu acho que eram enfermeiras que nos furavam as bolhas. Sim, sim. Pronto, tínhamos algum cuidado depois sempre de cada etapa, mas foi. Posso falar com a Eu experiência. também já fui. No teu caso, fazes com o Grupo Dramático e Recreativo de Retorta, Sim, sim. já há cerca de 10 anos, já fizeste a caminhar e agora dás tempo acompanhamento. Sim, sim. E eu sei que há alguma preparação, vocês reúnem com as pessoas. Normalmente, este grupo, né, o Grupo Dramático Recreativo da Retorta, que faz a organização da peregrinação à Fátima há cerca de 10, 11 anos, eles fazem sempre reuniões antes da caminhada, não é? Já foi uma reunião em março, será uma agora no final de abril, em que é explicado aos peregrinos quais os cuidados a ter, aquilo que devem levar, os cuidados a ter antes da caminhada, durante a caminhada e após a caminhada. E os pés são sempre algo importante. Muito importante. Normalmente, a maior parte dos problemas que acontecem são sempre nos pés. Ou seja, os peregrinos, por norma, nas reuniões já ficam a saber a maior parte dos problemas que acontecem, uma questão das bolhas, que é a patologia-chave da peregrinação, e depois os outros problemas todos que estão inerentes também à própria caminhada, porque é uma caminhada de muito esforço. Que lesões são essas? Normalmente as lesões principais são sempre a questão das bolhas, não é? Sim. Portanto, as bolhas crescem por causa É uma queimadura, no fim e ao cabo. Não é bem não deixa de ser uma queimadura, mas aquilo, ou seja, com a fricção e a pressão excessiva de um certo ponto, começa ali a crescer por baixo da pele o líquido, pronto, dependendo da camada da pele. Pronto. O tratamento que normalmente nós fazemos é sempre furar a bolha, Pois. libertar o líquido, e depois nós, podologistas, utilizamos umas descargas, ou seja, imaginemos, se tivermos um ponto na zona metatarsal que haja ali uma bolha, fazemos uma descarga à volta para a pessoa não apoiar o sítio onde tem a bolha. Pronto, e aí a pessoa já consegue caminhar. Sim, no dia seguinte há outra etapa. Há outra claro. etapa, pois. Mas depois temos as linhas com os hematomas, a parte muscular também normalmente pode ficar com alguns problemas. As perninhas para o ar, encostadas à parede, não é? É muito importante. Sim. Normalmente nós costumamos aconselhar sempre, quando se chega ao pavilhão,
tomar um bom banho, fazer os tratamentos se necessário, fazer uma boa inspeção à pele para ver se tem alguma coisa, hidratar a pele principalmente, para haver melhor circulação e as perninhas ao alto. Isso é essencial. Isso Quanto mais tempo, melhor. Os principais erros que as pessoas fazem. Falaste-me, por exemplo, que houve uma pessoa que levou umas sapatilhas completamente novas para Fátima. Foi. A senhora chegou à minha beira, nós estávamos em Lourosa, saímos aqui de Valongo. Em Lourosa ela chegou e disse que já tinha muitas bolhas e eu perguntei, comprou as sapatilhas há muito tempo, já utilizou, porque isso é muito importante. Ela, eu não fui às reuniões, não sabia disso, então comprei as sapatilhas ontem. Pois. Quer dizer, comprou umas sapatilhas no dia anterior para fazer uma peregrinação a Fátima de quase 200 km, ou de mais de 200 km. E isso Mas tinha falhado as reuniões porque falta de informação não havia, não é? Portanto, havia, sim. foram feitas Essas informações são sempre dadas importantes pelo grupo, pela organização, à qual faço parte. Eu comecei a fazer o apoio aos peregrinos quando entrei na faculdade, em 2007. No meu primeiro ano, a faculdade dava apoio a vários grupos de peregrinos. Entretanto, em 2011, deixou de dar apoio. E eu, como fazia parte da associação, angariei mais 3 ou 4 pedologistas comigo e lá Achavas começámos a ir. necessário? Sim, é muito importante, é muito importante. E mesmo os peregrinos dizem mesmo isso, que o nosso apoio é muito importante. Porquê? Porque a tal coisa, uma bolha, um problema muscular pode incapacitar a pessoa de fazer o resto da caminhada. Entorces também acontecem muito, porque o caminho não é sempre regular, não é? Passamos por passeios, por zonas que têm pedras soltas e isso pode provocar as tais entorces, problemas musculares. São as patologias normalmente que vão acontecendo mais. Mesmo assim, não há a taxa de pessoas que desistem? Não, é muito baixo. É muito baixo. Pelo menos no nosso grupo. Eu estou a falar do grupo ao qual pertenço, eu que faço a caminhada já há 10 anos, ou melhor, a caminhada, quase caminho com eles, Claro. né? Porque estou todos os dias, nós damos o apoio no lanche da manhã, no almoço e à noite no pavilhão onde eles dormem. Onde Fazem esses 3 apoios? faço o Uau. apoio constante. E normalmente, a partir de um certo ponto, fico a dormir com eles e tudo. Estar a vir para cima, para o Porto e descer. Claro, não faz sentido. Começa a Quantas tornar-se pessoas vão este ano? Este ano já estão inscritas 121 peregrinos no nosso grupo. Todas as idades. Sim. Sabes qual é o mais novo? Não, que idade é que tem? Tens noção? Não faço a mínima Os mais ideia, velhos, se mas calhar sabes. o mais velho à volta dos 70 anos, mais ou Uau. menos. O peregrino tem ido connosco também já há muitos anos. Há pessoas, temos aí cerca de 50 pessoas, 40, 50 pessoas que vão todos os anos connosco. Pessoas que desde que eu vou, que também vão a pé e seguem sempre a retorta. Pronto. Porque eu, com estes anos todos de experiência, tenho visto muitas coisas diferentes pelo caminho. Pronto. Há grupos que dão apoio, há grupos que não têm este apoio constante, não é? As pessoas, pelo caminho, fazem os tratamentos, que às vezes podem ser ou não bem feitos. Pronto. E este apoio que nós damos, constante, àquele grupo, é muito bom. Deveria existir para todos os grupos. Faz todo Sem dúvida, sentido faz todo sentido. haver algum Eu até profissional acho que de devia haver um saúde. psicólogo, sabes? Sim. Acho que eu também era muito novinha, mas acho que devia haver alguém que nos apoiasse, nos desse força, falasse connosco de vez em Sim, quando. sim, Nós sim. tínhamos os nossos amigos, obviamente, eu tinha a minha irmã gêmea também, mas precisávamos, eu acho que é preciso ali um bocado de apoio, de Sim. incentivo. Enquanto nós fazemos... Fazem, se calhar, esse lado também. Nós fazemos tudo o que abrange a parte da saúde. Ou seja, as pessoas, essa questão da psicologia é muito importante, porque os peregrinos trazem uma carga emocional muito forte quando vão, principalmente aqueles que vão com promessa, e nós, quando estamos a fazer os tratamentos, ao fim e ao cabo, a nossa conversa com eles Pois é é. mesmo para ajudá-los a continuar, porque há muitos que pensam em desistir logo na primeira etapa. Mas nós tentamos sempre que eles continuem e vamos dando força para eles chegarem até à meta, Claro, não é? claro. Até ao santuário. Eu tenho que chegar à meta. Pois tem. Tenho que ir embora. Foi um prazer ter estado com os dois. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.